Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série Os Padres da Igreja, Pensadores do Cristianismo Primitivo. Hoje é o 10º encontro, intitulado A Perseguição dos Cristãos. Na nossa aula passada, nós começamos a explorar a questão da perseguição e do martírio dos primeiros cristãos através do martírio de Policarpo, um dos autores da época dos chamados Padres Apostólicos. Essa palavra mártir, na verdade, vem de uma palavra grega, mártir, que significa testemunha. Cheguei a comentar isso aqui no curso. Mártires eram aqueles que eram as testemunhas derradeiras da própria fé. A tradição dos mártires cristãos tinha precedentes entre os judeus, alguns dos quais, ao longo da história, foram executados por sua recusa em abandonar os caminhos da Torá. O exemplo mais gráfico que nós temos no nosso registro histórico está num livro chamado Segundo Macabeus, que é um livro que trata da revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus ocorreu cerca de 160 anos antes de Jesus. Foi uma revolta do povo judeu na terra de Israel contra os seus senhores sírios. O rei da Síria era um homem chamado Antíoco Epifânio, que decidiu que queria helenizar todo o seu território, incluindo o território judeu, o que significava que ele queria que os judeus em Israel desistissem da sua judaidade e se tornassem gregos culturalmente falando. Antíoco Epifânio, seu nome verdadeiro é Antíoco IV Epifânio, é um apelido, que significa Antíoco, manifestação de Deus, como ele se autodenominava, Antíoco Epifânio, considerou que os judeus não podiam mais seguir a sua religião, então ele tornou ilegal ser judeu, portanto, observar a religião judaica passa a ser proibido. Na revolta dos Macabeus, nós temos uma revolta de judeus contra a sua sobrecarga síria, Antíoco, a fim de estabelecer Israel como um estado soberano na terra. É uma revolta que acabou tendo sucesso. Eles expulsaram os sírios e estabeleceram Israel como um estado soberano. Isso foi cerca de 160 anos antes de Jesus. Há um relato das guerras que ocorreram sobre os Macabeus, que é o nome da família, em dois livros chamados O Primeiro e Segundo Macabeus, que são encontrados nos textos apócrifos protestantes. São livros deuterocanônicos, nos cânones católicos romanos e ortodoxos das Escrituras. Segundo Macabeus, é particularmente interessante para os nossos propósitos aqui no encontro de hoje, porque o segundo Macabeus mostra o precedente judaico para martírios cristãos. Segundo Macabeus, contém vários relatos muito envolventes, relatos gráficos de judeus que foram martirizados sob Antíoco Epifânio, porque eles se recusaram a renegar o judaísmo. Em particular, nós somos informados de um velho chamado Eleazar, que é levado perante Antíoco Epifânio e ordenado a comer carne de porco. Na verdade, eles tentam forçar a carne de porco goela abaixo para que ele viole as leis judaicas contra a ingestão de carne de porco. E ele se recusa a comer a carne de porco e a cospe, né, e chama Antíoco de tirano, e então é executado ali mesmo no local por ter feito isso. Mais gráfico ainda vem a ser o relato do martírio de 7 irmãos e sua mãe, que são deixados sem nome, mas todos se recusaram a comer carne de porco. Eles se recusam a ceder ao compromisso, portanto, religioso, né, encontrado na Torá, e nesse caso o compromisso é um compromisso da alimentação, está vinculado à alimentação kosher, né, dos judeus. Nós temos um relato, então, de Antíoco ordenando a sua execução, e é um relato muito gráfico e muito detalhado.
ele assassina esses irmãos, um de cada vez, fazendo a mãe assistir, e no final assassina a ela, né? Eu vou descrever aquilo que é possível dentro dos limites da nossa aula, mas o primeiro irmão tem a sua garganta cortada, suas mãos e pés decepados, né, arrancados. Então, enquanto ainda estava vivo, ele era posto numa panela em brasas e foi o primeiro. Os outros eram forçados a assistir isso como um meio de fazê-los decidir que não era isso que eles queriam passar, mas todos permaneceram fiéis e um por um foram executados até que, por fim, a própria mãe é executada, ou seja, todos eles decidiram permanecer fiéis à Torá de Deus. Isso está acontecendo 160 anos antes de Jesus, portanto, obviamente, bem antes de qualquer cristão se tornar mártir. Os martirológios dos cristãos, portanto, o relato dos martírios cristãos, até certo ponto, são baseados nesses relatos judaicos de martírios, que são de um tempo e de um lugar bem diferentes. Eu diria que, sob o Império Romano, ao contrário do Império Sírio, os judeus em geral estavam isentos de perseguição. Nós vamos ver mais adiante na aula de hoje que os cristãos foram perseguidos precisamente porque se recusaram a adorar os deuses estatais dos romanos. Os judeus também se recusaram a adorar os deuses dos romanos. Os romanos, no entanto, não perseguiram os judeus por serem judeus. Ao contrário de Antíoco Epifânio, o monarca sírio, os imperadores romanos permitiram que os judeus mantivessem aquela judaidade, aquele estatuto de serem judeus. Eles não perseguiram os judeus por não adorarem os deuses do Estado, porque no pensamento romano os judeus tinham uma religião antiga. E como eles tinham uma religião antiga, era aceitável que eles seguissem a sua religião, porque os romanos respeitavam a antiguidade acima de tudo, quando se tratava de questões, pronto, ali religiosas. Os cristãos, é claro, não podiam reivindicar a tal antiguidade para a sua própria religião, porque Jesus foi uma figura que viveu apenas 100 anos antes dessas perseguições, né? Então, eles não tinham uma religião antiga. O que eles tinham era uma religião recente e, portanto, não isenta de adorar os deuses do Estado, como nós veremos. Parece um peso e duas medidas, mas é exatamente o que acontecia. Os cristãos foram algumas vezes perseguidos extraoficialmente por coisas como ostracismo social, rejeição das suas famílias desde os primeiros dias do cristianismo. Houve inclusive uma série de casos de perseguição extraoficial, mas no nosso encontro de hoje estamos interessados principalmente nas perseguições oficiais de cristãos feitas por administradores do Estado romano. É claro que foi assim que o próprio Jesus morreu, por ordem de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, e foi assim que Inácio e Policarpo morreram, com base na proclamação oficial dos administradores do Estado romano. Isso leva, no entanto, a uma série de questões interessantes que nós precisamos abordar. Com base em que exatamente os cristãos foram perseguidos? Quão disseminada foi a perseguição? Milhares e milhares estão sendo executados, assassinados, martirizados por todo o império ou apenas numa parte do império? Como que os cristãos reagiam a essas perseguições? Essas são algumas das questões que nós vamos abordar no nosso encontro de hoje, onde eu quero considerar casos de perseguições oficiais de cristãos sobre os diferentes imperadores romanos, principalmente três imperadores. O imperador Nero, que reinou de 54 a 68 depois de Cristo, o imperador Trajano, que reinou de 98 a 117, e Marco Aurélio, que reinou de 161 a 181. Perdão, a 180, 161 a 180. Eu devo salientar que essas são as três perseguições oficiais de cristãos que nós conhecemos dos dois primeiros séculos. É um erro pensar que os cristãos foram perseguidos por todos os imperadores em todos os lugares. Na verdade, as perseguições eram um caso esporádico que ocorria localmente na maior parte dos casos. Então, isso já nos deixa diante de uma
a resposta inicial aos nossos questionamentos. Nós não temos nenhuma evidência de qualquer perseguição aos cristãos em todo o Império Romano até o ano 250. Nos séculos I e II, as perseguições eram eventos localizados e muito esporádicos. Nós sabemos de apenas 3 casos que foram oficialmente sancionados por imperadores romanos. Primeiro, houve a perseguição em Roma sob o imperador Nero. Essa é a primeira instância que nós temos de uma posição, né, oficial que é tomada contra, né, os cristãos da parte de um imperador romano. Antes de Nero, o cristianismo parecia ter sido insignificante demais para que se desse muita atenção a ele. O que é um choque para muitos alunos quando nós falamos isso é que o cristianismo era insignificante no Império Romano do primeiro século. De fato, nenhum autor romano do primeiro século, né, do cristianismo é mencionado. Nós não temos nenhum registro do primeiro século falando sobre o cristianismo. Jesus nunca é mencionado por nenhum escritor, nenhum autor romano do século I. Então, frisando bem, Jesus não é mencionado por nenhum autor romano até o ano 112 na sua escrita, que nós vamos considerar isso em algum momento. Eu me refiro a Plínio o jovem, ou Plínio o moço. O cristianismo simplesmente não causou um grande impacto no mundo romano, olhando para ele da perspectiva romana. Pode ter causado no seio do próprio cristianismo, mas do ponto de vista do império, ele não causa nenhum impacto no primeiro século. Isso é muito importante. Nero, no ano 64, persegue cristãos. Então, os cristãos eram conhecidos por Nero, mas não vamos saber sobre a perseguição de Nero no século I de uma fonte do século I. Nós não vamos saber sobre isso até o século II. A perseguição de Nero foi um caso muito isolado, não foi uma perseguição em todo o império, foi uma perseguição de cristãos que, por acaso, viviam na cidade de Roma. E o nosso único relato extenso da perseguição de Nero aos cristãos vem nos escritos do historiador romano Tácito, que no ano 115 publicou a sua obra, Os Anais do Império Romano, que era uma história do Império Romano durante a República. Tácito, em uma parte dos seus anais, indica que o imperador Nero, no ano 64, havia providenciado que partes de Roma fossem incendiadas de forma criminosa. Nero queria que Roma fosse queimada, de acordo com Tácito, porque ele tinha alguns projetos arquitetônicos para a cidade e ele não poderia muito bem implementar os seus projetos arquitetônicos enquanto já houvesse ali alguma arquitetura de pé. Então, ele queria partes da cidade destruídas e, evidentemente, pelo menos de acordo com Tácito, ele providenciou o grande incêndio que teria ocorrido em Roma no ano 64. Uma boa parte da cidade de Roma foi destruída naquela ocasião e muitos milhares de pessoas ficaram desabrigadas. E isso levou, é claro, a uma população muito descontente, e não precisava Tácito dizer isso para nós imaginarmos, claro, levando em consideração que o que Tácito fala é confiável, mas algumas pessoas teriam passado a suspeitar de que o próprio Nero era culpado pelo incêndio. Mas Nero precisava resolver a questão. E aquele que é capaz de rir quando tudo deu errado é porque já encontrou alguém para botar a culpa. Nero, para tirar a culpa de si, transferiu-a para outros. E quem ele escolhe são os cristãos como seus bodes expiatórios. De acordo com o Tácito, ele escolhe os cristãos por causa do ódio dos cristãos pela humanidade, aspas. Em outras palavras, os cristãos eram conhecidos por serem antissociais, não eram bem vistos e não apreciavam outras pessoas. Eles não eram populares no meio popular romano. Então era muito fácil para Nero culpar cristãos pelo incêndio, dizer que os cristãos iniciaram o incêndio. Alguns historiadores de fato argumentam que Nero
está certo de que os cristãos começaram um incêndio, que alguns cristãos queriam que Roma queimasse por causa da sua oposição a Roma, ou talvez por causa da sua visão apocalíptica do que o fim do mundo estaria prestes a chegar, e eles dessem um empurrãozinho para iniciar ali o apocalipse. Eu acho que isso vai um pouco além das evidências, mas não vou mentir, existem teses a esse respeito. Mas as provas são muito mais circunstanciais do que propriamente, né, firmes e contundentes. Tácito, pelo menos, acha que o próprio Nero começou o incêndio e simplesmente usou os cristãos como bode expiatório. Nero reuniu cristãos em Roma, os sujeitou a punições terríveis, torturas terríveis e morte. Tácito nos conta que ele fez alguns desses cristãos rolarem no piche e depois incendiarem, né, a si mesmos para iluminarem os jardins, e outros teriam sido envoltos em peles de animais. Ele lançava cães selvagens em cima daquela pele ensanguentada como uma forma de espetáculo público. Portanto, na melhor das hipóteses, o que nós temos é tortura e morte generalizada sob essas perseguições de Nero. Há várias características da perseguição de Nero aos cristãos no ano 64 que a tornam bastante distinta. O importante a ser destacado é que, tecnicamente falando, os cristãos, durante essa perseguição, não estavam realmente sendo perseguidos por serem cristãos. Eles estavam perseguidos pela acusação do cometimento de crime de incêndio criminoso, né? Então, a acusação, pelo menos de acordo com Tácito, era falsa, mas essa era a acusação. Em outras palavras, não estavam sendo julgados por serem cristãos, eram julgados por incendiar Roma. O segundo ponto, que é importante notar, é que essa foi uma perseguição localizada, limitada à própria cidade de Roma, e nós não temos evidência de que qualquer um dos governadores de qualquer uma das províncias fora de Roma tenha tomado nota disso e, portanto, tenha saído por aí perseguindo os cristãos, porque, de novo, não foi uma declaração de que o cristianismo era ilegal, o cristianismo não era permitido. Foi simplesmente a forma de Nero de passar a culpa de cima dos seus ombros para os ombros dos cristãos pelo cometimento de crime no incêndio em Roma. No entanto, muitos historiadores acham que o tratamento de Nero aos cristãos estabeleceu uma espécie de precedente. Bom, se Nero fez isso com os cristãos, vamos lá nós, vamos fazer a mesma coisa. Então abre um precedente para que imperadores posteriores, por razões muito particulares, se oponham aos cristãos e cometam barbáries da mesma natureza. A razão pela qual outros imperadores e outros oficiais queriam se opor aos cristãos, como nós vamos ver, é porque os cristãos se recusavam a adorar os deuses do Estado e por isso eram perseguidos, porque os antigos romanos entendiam que eram os deuses do Estado que tornavam o Estado grande. Então, recusar-se a adorar os deuses significava fazer uma declaração política de que você se opõe a Roma e o Estado que os deuses haviam tornado grande. Os povos antigos não diferenciavam entre o reino religioso e o reino político, portanto, entre o elemento secular e o elemento religioso, como nós costumamos separar, né? Religião e política sempre estiveram intimamente interligadas, tão intimamente que é até difícil encontrar uma palavra grega ou latina antiga que realmente signifique a religião como nós hoje a entendemos. A religião estava, portanto, implicada em todos os aspectos da vida de uma pessoa e era assim que as coisas aconteciam, né? Os deuses se envolviam na política e eram parte dela, e, segundo eles, os deuses tornaram o Estado grande, são parte do Estado, o Estado adora os deuses, e isso faz parte do aparelho, né, estatal, para usar aí a referência do Adorno. Então, adorar os deuses fazia parte da agenda política, por assim dizer. Já que os deuses tornaram o Estado grandioso, as pessoas precisam adorar esses deuses. A próxima perseguição, patrocinada pelo Estado, sobre o qual nós aprendemos,
vai ocorrer cerca de 50 anos depois de Nero. Não há uma perseguição constante por imperadores, ela é periódica, portanto, 50 anos depois, sob o imperador Trajano, nós temos um incidente de perseguição. De novo, é um caso isolado na região da Bitínia, que fica no oeste da Ásia Menor, que seria hoje a porção ocidental da Turquia, e há um governador na Bitínia cujo nome era Plínio. Ele é conhecido na história como Plínio o Moço ou Plínio Jovem, porque ele tinha um tio que é muito conhecido na história, que é Plínio o Velho. Seu tio era muito famoso porque era um cientista natural, escreveu vários livros sobre ciência, era uma figura muito interessante, o Plínio o Velho. Ele gostava, né, dos fenômenos naturais e, na verdade, quando o Monte Vesúvio, entrou em erupção no ano 79, Plínio o Velho ficou tão intrigado com aquela erupção vulcânica que ele quis lá investigar. Ele foi investigar a erupção do Monte Vesúvio, chegou muito perto e ali acabou até morrendo, né? Foi o fim de Plínio o Velho. E o seu sobrinho, Plínio o Moço, estava observando a erupção do Vesúvio de longe e realmente tomou notas sobre o que estava acontecendo e mais tarde, na sua vida, Plínio Moço se torna um governador romano, um administrador que foi nomeado, né, governador na Ásia Menor, na região da Bitínia. E nós estamos numa situação única aqui com Plínio Moço, porque Plínio escreveu uma série de cartas ao imperador romano sobre assuntos que ocorriam na sua província. E essas cartas, para nossa sorte, sobreviveram. Elas nos dão um relato em primeira mão dos assuntos romanos em uma das províncias romanas no início do século II. Uma dessas cartas menciona um certo conjunto de problemas que ocorriam na Bitínia, sobre os quais Plínio queria algum conselho. Havia um problema na Bitínia porque havia uma lei local que proibia a reunião de grupos, né, grupos sociais, agrupamentos humanos eram proibidos na Bitínia e aparentemente essa lei foi instigada porque as autoridades provinciais tinham medo de algum tipo de revolta política, né, que ela pudesse ocorrer ali naquela ocasião contra os romanos, portanto, proibiram reuniões públicas, todas as reuniões sociais, e isso resolveu o problema de que pessoas não podiam se reunir para planejarem uma rebelião, né, porque simplesmente onde havia ali um grupo de pessoas, as autoridades já dissipavam um potencial movimento revolucionário. Então, nesse sentido, a gente pode supor que era uma lei bem sucedida, mas isso leva a problemas. Isso leva a problemas particulares porque você pode não pensar que era sem a possibilidade de reuniões sociais, como é que você faz, por exemplo, brigadas de incêndio, né? O que significava, como se viu, que havia vilas onde incêndios eram iniciados e não tinha brigada de incêndio, e eles não conseguiam apagar o fogo e cidades inteiras eram consumidas pelas chamas. E Plínio escreve uma carta, né? E é curioso também, porque como é que faziam grandes eventos populares, né? Se eu não posso ter reuniões? Então, Plínio escreve uma carta ao imperador Trajano, isso ali no ano 112, onde ele discute alguns desses problemas que ele tem com reuniões sociais, nas quais ele menciona o problema com as brigadas de incêndio, mas menciona que há alguns grupos que estão se reunindo em segredo. E esses grupos são um problema porque há um grupo em particular que se reúne e é um grupo de cristãos. Esses cristãos se reúnem antes de escurecer, ele diz, comem juntos, embora comam comida normal, então até aí não teria nenhum problema, mas eles adoram Cristo como se fosse um Deus e cantam hinos para Cristo como se fosse um Deus. E essa é a referência que eu insinuei antes, quando eu disse que a primeira vez que Jesus é mencionado numa fonte romana vem do ano 112, que é exatamente aqui em Plínio, né, que diz que esses cristãos adoravam Cristo como um Deus. E isso é tudo que ele diz sobre Jesus. Ele não diz mais nada, mas essa é a nossa primeira referência romana à figura de Jesus. Plínio decide que precisa reprimir esse grupo cristão e ele escreve ao imperador Trajano para lhe dizer qual é o seu modus operandi ao lidar com os cristãos, porque ele sabe que os cristãos não devem ter permissão
para se envolver numa adoração distinta. Ele não nos diz como sabe disso, nós não sabemos exatamente qual é a situação, porque nós temos certeza de que não há nenhuma lei contra ser cristão, mas parece haver, pelo menos na época de Plínio, um costume ou uma tradição de que os cristãos devem ser forçados a renegar a sua fé para não terem permissão para continuar sendo cristãos. O procedimento de Plínio é que, se alguém é acusado de ser cristão, ele traz a pessoa para frente, traz uma estátua do imperador, um busto do imperador, e exige que a pessoa ofereça um incenso ao imperador como um ato de sacrifício para reconhecer o imperador, portanto, o César, como seu mestre, né? O César como o seu senhor. E se as pessoas voluntariamente fizerem um sacrifício a essa imagem do imperador, então Plínio as deixa passar, as deixa saírem livres. Se a pessoa não realizar o sacrifício, Plínio sabe que são cristãos e então ele as executa. E ele pergunta se essa é a maneira correta de proceder ou não. Ele pergunta a Trajano, e Trajano responde e diz que isso é perfeitamente aceitável, mas ele especifica que os cristãos não devem ser caçados, somente se forem trazidos à frente por acusação, e acusações anônimas não devem ser aceitas. Então, alguém tem que confessar que é responsável por acusar fulano de tal de ser cristão, e se alguém está sendo acusado de ser cristão, então a pessoa deve ser chamada ao tribunal e solicitada a fazer um sacrifício, e se fizerem um sacrifício, tudo bem, libera. Se não fizerem um sacrifício, execução. Isso pode para nós parecer totalmente arbitrário, muito duro, executar alguém por alegar ser cristão, sem nenhuma prova, sem nenhuma contundência, mas a lógica por trás do procedimento de Plínio é bem clara. Somente os cristãos se recusam a oferecer sacrifícios a uma divindade pagã, né? Qualquer politeísta não teria problemas em fazer um sacrifício ao imperador. Eu devo enfatizar que isso precisa ser compreendido no contexto das religiões romanas em geral. Como eu indiquei numa aula anterior, os romanos eram politeístas que acreditavam em muitos deuses. E nas províncias romanas, pelo menos, não em Roma em si, mas nas províncias romanas, o próprio imperador era tratado como uma divindade. Havia um culto inteiro ao imperador, em outras palavras, uma adoração ao imperador que era espalhada por todas as províncias, especialmente no leste, né, especialmente ali na Ásia Menor. E eu preciso enfatizar que não é que os romanos ou os outros habitantes das províncias pensassem que o imperador era o único Deus vivo. Não é que ele seja Deus e não haja outro. Não é que o imperador seja Zeus, por exemplo, um dos deuses poderosos. Ele é apenas um dos seres divinos. Claro que ele é um ser divino, né? Veja quanto poder ele tem. Ele não pode ser meramente mortal, ele é um ser divino. E então eles adorariam o imperador como um ser divino no nível inferior. E os únicos que se recusaram a participar dessa adoração, é claro, foram os cristãos, além dos judeus que eu já mencionei. Os judeus, no entanto, estão livres porque têm tradições ancestrais. Os cristãos não vão adorar o imperador como um ser divino, porque eles não acreditam em seres divinos, exceto o único Deus, e se recusam a se submeter ao senhorio de ninguém que não seja o próprio Jesus Cristo, que é o Filho, segundo eles acreditam, desse único Deus. Se alguém não oferece um sacrifício, é óbvio que essa pessoa é um cristão, e como cristão que é, tem que ser executado. Mas por que executar essas pessoas? É claro que o próprio Plínio não é quem vai sair e vai caçar essas pessoas, porque Trajano, inclusive, disse a ele: não saia caçando cristãos. Então, quem é que causa a perseguição? De novo, são as turbas, são as multidões, né? São pessoas locais. Começa no nível de base, quando locais entregam cristãos. E por que que eles entregam cristãos às autoridades? Provavelmente relacionado à religião romana, porque dentro da religião romana acredita-se que se os deuses não forem devidamente cuidados, se você não se envolver na adoração dos deuses, os deuses podem agir em sua vingança, causando danos pessoais, trazendo fome, inundações, desastres econômicos, derrotas militares.
Se eu tiver um terremoto, se eu tiver uma fome, ou tiver qualquer problema, por que que isso está acontecendo? Por que que os deuses estão fazendo isso conosco, né? Eles estão fazendo isso porque estão com raiva. E por que que estão com raiva? Estão com raiva porque não estão sendo adorados por todos. E quem é que está se recusando a adorar os deuses? Os cristãos. Então, os cristãos passam a ser culpados pelos desastres que ocorrem. Há uma passagem interessante nos escritos de Tertuliano. Tertuliano é um pai da igreja do início do século III, que escreveu uma defesa do cristianismo contra os seus desprezadores intelectuais. E ele tem uma passagem muito conhecida na qual ele explica por que que os cristãos são odiados por todos. Ele diz que as pessoas odeiam os cristãos porque, aspas, eles acham que os cristãos são a causa de toda a calamidade pública e todo o infortúnio. Se o rio Tibre sobe tão alto quanto os muros da cidade, se o Nilo não sobe até os campos, se o clima não muda ou se há um terremoto, uma fome, uma peste, imediatamente o grito é ouvido: atirem os cristãos aos leões. Fecha aspas. Então, os cristãos eram perseguidos sempre que havia algum tipo de comoção, algum tipo de desastre, algum tipo de desordem, seja de que natureza for, né? Então, dessa troca de cartas entre Plínio e Trajano, nós aprendemos que se tornar cristão não é realmente um crime, né? Mas permanecer cristão é um crime. Então, se você desistir de ser cristão, se você se retratar de ser um cristão, oferecendo um sacrifício, você pode sair livre, né? Eles estão sendo executados, provavelmente, né, por Plínio por causa da população local que tem medo dos deuses, mas as pessoas da elite, como Plínio e Trajano, provavelmente não aceitavam a fundo, a ferro e fogo, essa questão de medo dos deuses. Muito pelo contrário, né? Se eles tivessem medo, eles iriam efetivamente caçarem os cristãos. É mais uma forma de apaziguar a turba, melhor matar meia dúzia de cristãos do que ter a multidão inteira de romanos revoltados contra você, governador. Então, o fato deles não caçarem mostra que, muito provavelmente, a elite educada, né, tinha uma visão bem diferente da relação dos deuses com os humanos. E, por fim, a terceira instância de uma perseguição patrocinada pelo Estado vai acontecer cerca de 50 anos depois, ainda sob o imperador filósofo, o famoso Marco Aurélio. Nós aprendemos sobre a perseguição sobre Marco Aurélio, não de uma fonte romana, mas de um relato de uma testemunha ocular dos mártires de Lyon e Vienne, na Gália, França moderna. O relato é preservado para nós nos escritos do padre da igreja do século IV, Eusébio. Eusébio de Cesareia cita uma carta que foi escrita pelos sobreviventes desta perseguição em Lyon e Vienne, na Gália. Ela foi uma carta escrita pelos sobreviventes para outra igreja, na qual detalham o que aconteceu durante esta perseguição. É sangrento, é gráfico na sua descrição, tortura, execução de homens e mulheres que eram cristãos, que de outra forma não saberíamos, além desta carta, incluindo um líder cristão chamado Sanctus e uma mulher chamada Blandina. E fica bem claro nesse relato que eram as turbas pagãs que estavam atrás de sangue e os administradores pagãos simplesmente satisfaziam os desejos da multidão por sangue. As torturas são descritas, especialmente as torturas de Blandina, que passa por muitos dias de tortura e é tão torturada por esses animais que eles acabam não sabendo o que fazer com ela, né, porque não conseguem fazê-la se retratar, ou seja, ela não cede de forma alguma na tortura, e isso mostra que o objetivo das torturas não era punir cristãos, mas sim fazê-los pararem de ser cristãos, porque queriam que os cristãos adorassem os deuses do Estado, né? Então, essa é a questão principal. Blandina, Sanctus e os outros se recusaram a se retratar, até mesmo quando submetidos a, por exemplo, torturas como pegavam discos, né, em brasa e prensavam contra os corpos, ou eram lançados contra animais selvagens, todo esse tipo de coisa acontecendo, os corpos iam se apinhoando, se amontoando, e depois eram esquartejados.
e eles se recusavam ainda assim a se retratar, a- igual como os mártires judeus tinham feito, se recusaram a se retratar lá na descrição do livro do segundo Macabeus. Nós somos informados, contudo, que ocasionalmente esses tormentos foram bem-sucedidos. De acordo com esta carta de Lyon e Vienne, houve cristãos que cederam quando confrontados com a tortura e se negaram a ser cristãos. Me permitam encerrar o nosso encontro de hoje fazendo algumas observações finais. As perseguições durante os primeiros 2 séculos, né, depois de Cristo, eram geralmente motivadas popularmente, não eram de motivação oficial. Elas eram o resultado, na grande maioria das vezes, da violência da multidão, da turba, da sede de sangue, do pão e circo. Começava de baixo para cima, não se originava das camadas superiores, né? Não era uma política de Estado que descia para o povo, era o contrário, né? Elas eram resultados de atividades muito esporádicas, não aconteciam o tempo inteiro, aconteciam quando a situação geral do império era de fome e era de crise, e usavam aquilo como uma ferramenta, como uma válvula de escape, como bodes expiatórios para grandes crises do império. Não era um remédio, aspas, aplicado consistentemente, você não tinha perseguições o tempo inteiro, essas perseguições não eram baseadas de forma alguma na lei romana em si, tecnicamente falando, o cristianismo não era uma ilegalidade, os cristãos eram punidos não por terem ou por praticarem uma religião ilegal, mas por serem na visão deles, encrenqueiros, criadores de confusão, e especialmente por se recusarem a adorar os deuses do Estado romano, a sua recalcitrância, na visão dos romanos, a sua obstinação em recusar os deuses do Estado, que mostra aos romanos que eles, de fato, eram criadores de problemas. E o medo dos deuses seria, nessa visão, né, aquilo que leva os pagãos a perseguirem os cristãos. Essas perseguições, em outras palavras, por mais estranho que possa parecer, foram atos religiosos de romanos que tinham real interesse na sua própria religião e que estavam sinceramente ofendidos pelas visões religiosas dos cristãos. Ou seja, fizeram o que fizeram por puro ódio religioso, matavam uns aos outros, né, diferentemente daquilo que as próprias religiões e crenças deles pregavam, o que de muitas formas não é diferente do que acontece ainda hoje. Até o próximo encontro.